E o diretor Andy Muschietti revelou a verdade. Ele revelou por que o Flash foi um fracasso. E segundo ele, o Flash foi um fracasso porque não agradou o quadrante feminino. Ai, alguém tira o microfone desse cara. Fala galera, aqui é o Ares e você está no Snyderverso. E antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o seu like, divulga para algum amigo se você ainda não divulgou. E se você não é inscrito, se inscreve aí, por favor, me ajuda demais e não custa absolutamente nada, é de graça. E bom galera, o que acontece? O Andy Muschietti, diretor de The Flash, diretor de It, A Coisa e futuro diretor de Batman Brave and the Bold no DCU do James Gunn, ele revelou a verdade. Ele revelou finalmente o motivo pelo qual o filme que ele fez foi um sucesso. Foi um fracasso estrondoso de crítica e de bilheteria. Aí você vai me dizer, não, finalmente o Andy Muschietti vai reconhecer o CGI porco, o pouco tempo que a Warner deu pra ele pra modificações da história, todas as coisas que aconteceram, o roteiro que ele teve que mudar várias vezes. Cara, ele podia dar N fatores pra esse filme ter sido uma porcaria. Podia até botar a culpa no Ezra Miller. Inclusive o Ezra Miller foi inocentado, mas podia ter botado a culpa, tá ligado? Quando o Ezra Miller naquela época estava muita coisa. Não, cara, o cara me... Ai, velho, ele me vem com as piores... Oh, mano, sério, isso daqui... Bom, a gente vai ler tudo que ele disse, eu vou explicar pra vocês, e aí eu vou dar minha opinião, porque tem algumas coisas aqui que eu interpretei de uma maneira que ele disse. Eu vi youtubers fazendo, tipo o Gabriel da Batcaverna, que eu acompanho, adoro o trabalho deles lá, dando uma outra visão para o que ele leu, em certos aspectos, né, mas gostei bastante da análise dele, e aqui a gente vai fazer essa análise. Então eu tô aqui com a IGN, tá? Vocês estão vendo minha tela. O Andy Muschietti deu umas declarações à Rádio Tu, porque ele tá indo em podcast a rodo agora, ele tá completamente insano. Então foi traduzido ali pela Variety, né, na qual o Andy Muschietti disse que o filme de super-heróis não conseguiu atrair os 4 quadrantes, um termo da indústria cinematográfica que significa atrair a todos, o suficiente para justificar seu orçamento de 200 milhões de dólares. Lembrando, o Flash só custou 200 milhões de dólares porque a Warner não sabia nem um pouco para que lado ela ia ir. Ela mudou várias vezes esse roteiro, tinha Cyborg, depois não tinha Cyborg, depois era só o Flash, aí depois era Flashpoint. Então é culpa disso, e foi muito mais de 200 milhões se a gente contar o Rick Famuyiwa e todos os outros diretores que passaram até chegar ao Andy Muschietti. Então esses 200 milhões é pouco, mas não deixa de ser um valor estrondoso e que foi muito mal gasto, vamos ser sinceros, porque pro filme parece que esses 200 milhões não foram. Ele disse o seguinte: o Flash falhou entre todos os outros motivos porque não era um filme que agradasse aos todos os 4 quadrantes. Minha dicção hoje tá, disse Andy Muschietti. Abre aspas, quando você gasta 200 milhões fazendo um filme, a Warner Bros, né, quer levar até sua avó nos cinemas. Isso é óbvio, porque... Pô, se a Warner gastou 200 milhões com esse filme, a Warner já tava com a mão toda enraizada no roteiro desse filme, na produção desse filme, então esse filme era um filme de estúdio, certo? É óbvio que a Warner vai querer atrair, levar o máximo de público possível para gerar o máximo de dinheiro possível. Então, nesse sentido, o que ele disse é que a Warner, por gastar 200 milhões, queria que todo mundo fosse ao filme. Ou seja, dá pra gente interpretar que ele diz, não era um filme que agradava a todos os 4 quadrantes, ou seja, eu tive uma certa... A direção que eu segui não foi uma direção pra agradar todo mundo, foi isso que ele falou, mas pra mim ele fez um filme de estúdio absoluto, tá ligado? Ele é tipo, como o próprio Gabriel da Batcaverna disse, o John Watts da DC. É o cara que o estúdio manda, ele chega, já tá todos os efeitos visuais, a pré-visualização praticamente feita, ele só grava as cenas adicionais, digamos assim. Aí ele diz o seguinte, ó: descobri em conversas privadas, com a Warner, provavelmente, ou executivos lá, que muitas pessoas simplesmente não se importam com o Flash como personagem, particularmente os 2 quadrantes femininos. Tudo isso é apenas o vento indo contra o filme. Ou seja, o que ele tá querendo dizer aqui? Que nas conversas que ele teve com a Warner lá internamente, acredito que seja com a Warner, ele viu que estatisticamente o quadrante feminino, ou seja, mulheres com menos de 25 anos e mulheres com mais de 25 anos não se agradaram com o filme. Cara, isso é muito idiota, porque na verdade o filme é tão ruim, mano, que eu duvido que até o homem tenha ido ver esse filme, tá ligado? Eu fui ver esse filme
com uma expectativa e, meu, eu me decepcionei, foi uma bosta, mano. Uma porcaria, aquele CGI, a última aparição da Henry Cavill vai ser aquele CGI pra sempre no multiverso, ridículo. Aí fala o seguinte, tá escrito o seguinte, ó, os 4 quadrantes, conforme definidos por Hollywood, são homens com menos de 25 anos, homens com mais de 25 anos, né, então primeiro e segundo, e o terceiro é mulheres com menos de 25 anos, e o quarto é mulheres com mais de 25 anos. Então aqui, ó, a menção de Andy Muschietti a todas as outras razões, quando ele fala que ó, o Flash falhou entre todos os outros motivos, ele está falando da crítica, do CGI do filme, né? Na recriação de atores falecidos para fazer cameo, tipo Christopher Reeve, etc. Só que, cara, dito tudo isso, como é que ele vai me dizer que o Flash é um personagem não conhecido, mano? Ele é lunático, mano. Ou a Warner tá falando pra ele que o Flash não é um personagem relevante, um personagem conhecido. Porra, mano, teve uma série do Flash por 9 anos, cara. Teve diversos Flashes nessa série. Vários, Barry Allen, Wally West, Jay Garrick, Zoom, Flash Reverso. Porra, a gente foi entupido de Flash desde os anos 2014 até os anos 2021, 22, sei lá quando é que acabou o Flash. Porra, é muito Flash, meu irmão. Sem falar que a gente teve Flash no Batman vs Superman, Flash na Liga da Justiça do Joss Whedon, Flash na Liga da Justiça do Zack Snyder, Flash no Peacemaker. Então, como assim as pessoas não se importam? Beleza, ele não quis dizer que as pessoas não conhecem o Flash. Ele quis dizer que as pessoas não se importam com o Flash. Mas assim, ó, eu posso estar completamente louco, rapaziada, mas eu duvido que isso seja verdade. Ah, as pessoas não se importam com o Flash do Ezra Miller. Ah, aí talvez você tenha um ponto. Só que mesmo assim, rapaziada, é a porra do Flash, cara. É o Flash, meu irmão. É o Barry Allen, que apareceu na série de TV, inclusive. O próprio Flash do filme apareceu na série, junto com o Grant Gustin. Então, tipo assim, o Flash é um dos personagens mais conhecidos da DC, cara. Pelo menos na era atual. Se você disser assim pra mim, os Vingadores não são conhecidos hoje, você pode dizer isso? Não pode, porque os filmes fizeram os Vingadores ser conhecidos devido a tantas participações desses Vingadores nos filmes e os filmes chamados Vingadores. Não sei se eu me expressei direito, mas vocês me entenderam. Aí você vai dizer, só que antes desses filmes dos Vingadores, os Vingadores eram meio desconhecidos, pelo menos pra mainstream. Agora tu vai dizer que o Flash é desconhecido, sendo que ele tá no mainstream há no mínimo uns 10 anos, 11 anos, galera. Entre séries e filmes o Flash tá presente. Crossover na TV. É absurdo a quantidade de Flash que tá tendo. É absurdo o amor que as pessoas têm pelo Flash. Vai numa Comic Con as pessoas vestidas de Flash. Só que o filme é uma porcaria, mano. O filme do Flash é uma porcaria. O filme que era pra ter sido do Flash, na minha opinião, é o filme do Rick Famuyiwa, que foi quem o Zack Snyder chamou. Na época de 2016, Zack Snyder chamou alguns diretores para dirigir os filmes do seu universo cinematográfico, quando o Zack Snyder estava na posição de Kevin Feige do universo DC. Kevin Feige entre aspas, porque o Kevin Feige manda em todos os filmes e manda como a história vai seguir. O Zack Snyder não, ele disse, ó, vou trazer cada um desses diretores e vocês vão criar a lore dos personagens de vocês. Só que no filme em conjunto, eu vou mandar, e algumas coisas que eu disser pra vocês, tipo, ó, não faz isso, porque no meu filme eu vou botar isso, aí vocês não fazem. Mas ele deu total controle criativo, ele chamou Patty Jenkins pra dirigir Mulher Maravilha, Ben Affleck pra dirigir o Batman, David Ayer pra dirigir o Esquadrão Suicida, James Wan pra dirigir o Aquaman, e Rick Famuyiwa para dirigir o Flash. Inclusive o Rick Famuyiwa finalizou o script do Flash. Tem um vídeo aqui no canal explicando como seria esse script completo. Se você não olhou, vai estar no card aí. Sugiro você olhar, que é muito, muito, muito interessante. E tenho certeza, eu desafio você a olhar aquele vídeo e dizer aqui nesse vídeo, aqui nos comentários desse vídeo, dizer assim pra mim, não, o filme do Flash que saiu é melhor do que esse roteiro do Rick Famuyiwa. Eu duvido, porque o filme era muito mais pé no chão, era uma história sobre o Barry Allen, nada de viagem no tempo, Capitão Frio, Patinadora Dourada, nossa, Cyborg, ia ser insanidade por ia ser um filme foda. Muito bom ia ser o filme. E a gente não teve isso porque a Warner já queria ir pra esse lado mais Marvel. E ela foi tanto pra esse lado mais Marvel que decidiu transformar o filme do Flash num filme do Spider-Man No Way Home, Spider-Man Longe de Casa. Então, o Andy Muschietti falar que o Flash não é um personagem conhecido, mesmo que a Warner tenha dito pra ele que é um personagem que as pessoas não se importam muito, cara, você como fã do Flash, botando... quando ele tava fazendo a produção do filme, botando a revistinha do Flash e tal, você sabe que o Flash é um personagem da hora demais. Então, cara, você foi muito, muito infeliz nessa frase, Andy Muschietti, você foi muito infeliz na sua declaração. Eu não assisti o podcast, pode ser que eu esteja repassando a maior baboseira fora de contexto do mundo. Eu acho que eu não estou, tá?
Porque eu olhei em vários locais sobre isso daí, mas não assisti realmente o trecho dele. Mas, cara, primeiro, não é um personagem que as pessoas não ligam. As pessoas ligam, mas as pessoas ligam pra história boa, cara. Muita gente diz que gostou do Flash no Twitter, mas pouca gente foi no cinema assistir o Flash. E isso, na minha visão, se deve a tudo que estavam fazendo com o DCU. Depois do que fizeram com o Zack Snyder na Liga da Justiça e saiu o Snyder Cut, saiu o Esquadrão Suicida no mesmo ano do James Gunn. Ah, mas é pandemia. Aí o Esquadrão Suicida dele fez 100 e poucos milhões na bilheteria, uma porcaria, sendo que eles gastaram uns 300 milhões pra fazer esse filme do Esquadrão Suicida do James Gunn. Depois saiu Ave de Rapina, Shazam e etc. E cara, os filmes só foram ladeira abaixo, rapaziada. Porque as pessoas já estavam cientes da situação. Ah, mas o público geral não entende. Galera, o público geral, hoje em dia, nos anos 2025, os fãs são o público geral. Vocês podem debater comigo dizendo não. Mesmo que os fãs tenham aumentado, a maioria não é fã ferrenho. Exato, a maioria não é fã ferrenho. Mas a maioria ainda é fã. Por isso que vai ver filme de super-herói. Seja a criança que o pai leva, a criança é fã. A criança sabe. E hoje com a internet, tudo isso está muito diluído. Então, todo mundo sabia muito bem como é que estavam os bastidores. Todo mundo sabia que a Warner não sabia pra onde ia ir. Depois que saiu o Zack Snyder, ninguém sabia mais o que fazer. E todo mundo sabia disso. Vai aparecer o Henry Cavill? Não vai aparecer o Henry Cavill. Antes de sair o filme do Flash, a gente sabia que o universo ia acabar. O James Gunn anunciou que o universo ia acabar. Eles anunciaram que cortaram o Henry Cavill. Anunciaram que cortaram a Gal Gadot. Anunciaram que cortaram todo mundo. Cortaram o Ben Affleck do final do filme. Cortaram a Supergirl do final do filme. Cortaram até o Michael Keaton do final do filme. Pra botar o George Clooney. Ideia do James Gunn, né? Só que, pô, você vai me dizer que todas essas declarações não impactaram? Pensa no Liga da Justiça de 2017. Antes de sair o Liga da Justiça do Joss Whedon em 2017, já havia diversos reportes que o Darkseid foi totalmente cortado do filme. Era diversos reportes que muita coisa tinha mudado. E quando saiu o filme e a galera foi no cinema assistir, a reação foi imediata. Todo mundo já sabia o que estava acontecendo e todo mundo se espalhou no boca a boca. Não vai ver esse filme. E a galera não foi. Ainda deu 600 milhões de dólares. Imagina se fosse o Snyder Cut na época. Ia ter batido 1 bilhão, rapaziada. Isso é fato. É fato. Ah, mas filme de 4 horas a gente não tá discutindo semântica aqui. A gente tá discutindo o que aconteceu de fato. O filme do Flash saiu. Foi porco. Cortaram o Cyborg, toda a treta de racismo contra o Ray Fisher, tudo que fizeram com ele, vocês acham que isso não se espalhou? Vocês acham que isso não se espalhou nos Estados Unidos, que ainda é muito mais forte essa questão devido ao Black Lives Matter e diversas outras coisas que estavam acontecendo no momento que estavam as gravações do filme do Flash, cortam o Cyborg e acontece toda essa porcaria. Tem toda a treta do Ezra Miller, que não acho que tenha impactado tanto quanto impactou a treta do Ray Fisher. Porque é uma pauta muito mais impactante do que a pauta do Ezra Miller, que hoje todo mundo retirou as acusações contra ele. É as mentiras que o James Gunn dizendo que é o melhor filme de super-herói já feito. Sendo que o filme claramente estava incompleto, sendo que o filme claramente teve modificações. Se você olha as cenas dos bastidores do filme do Flash, você vê diversas cenas que não estão no filme, cara. Coisas que foram mudadas. Você olha no rosto dos personagens, você vê que é um reshoot feito tipo de última hora. Quantas vezes a gente recebeu uma notícia de que o Flash passaria por refilmagens? Diversas vezes. Então isso não é da nossa cabeça, Andy Muschietti. Isso não é por causa do público feminino. É porque vocês fizeram isso. Porque você, Andy Muschietti, eu entendo a sua posição, mas você aceitou, cara. Você aceitou que a Warner fizesse o que ela queria. Você aceitou cortar o Cyborg. Você podia ter dito, não, cara, eu não vou cortar o Cyborg e aí vai ser feito ou não vai. Beleza, ia dar um barraco, velho. Mas você não foi fiel ao que você acreditava, você cedeu. E pelo motivo de você ceder, você só, como diria o Gabriel da Batcaverna, só mais um dos diretores que fazem filme de estúdio, sem personalidade. Então, não adianta você culpar o público feminino, a culpa foi totalmente de vocês, da Warner, você que estava dirigindo, você que aceitou todas as notas, você que modificou tudo, inclusive depois que o James Gunn entrou, você modificou mais ainda o seu filme, cortando diversos pontos, incluiu toda aquela cena do multiverso que apareceria muito menos coisa do que apareceu. Então, assim ó, você fazer um filme de final de universo, num beco sem saída, removendo diversos atores, indignando ator, indignando atriz,
Não tem como, cara. Você vai indignar o público também que é fã dessas interpretações desses atores. Sabe, remover o Cavill do filme, pô, você acha que o público vai achar o quê, cara? Todo mundo sabia que foi removido porque a Warner quis. E você compactou com isso. Então o filme do Flash é um fracasso e foi um fracasso não pelos atores. Porra, tinha o Michael Shannon de volta como Zod. A história que vocês decidiram contar, rapaziada. A história e o caminho que vocês já tinham dado pro DCU. O filme do Flash ficou muito tempo de produção, desde o Walter Hamada até chegar no James Gunn. E o desde antes do Snyder Cut sair já estava em produção o filme do Flash e já vinha sendo dito várias coisas sobre o que estava acontecendo e vários escândalos. E além do mais, vocês fizeram um filme porco, porque como eu disse, vocês deram pouco tempo para os caras trabalhar, mudaram a história diversas vezes, refazem efeito especial, muda efeito especial. Vocês sabem que fizeram isso. Então não adianta agora chorar no prato que comeu. E agora vai dirigir o filme do Batman? Vai ceder de novo? Não vai fazer como você quer? Eu duvido que o Andy Muschietti vai dirigir o filme do Batman. Eu duvido que o James Gunn vai deixar ele. Isso foi mais pra falar na época que tava saindo o filme do Flash. Tá entendendo? Mais pelo hype. Ele não vai dirigir. Anota, escreve o que eu tô dizendo. Escreve agora. Vai na parede ali, ó. Que nem tá no meu quadro. No meu vidro aqui, ó. Pega uma caneta pincel atômico e escreve aqui, ó. Escreve aqui, ó. Ó. Filme do Batman Brave and the Bold não vai ser dirigido pelo Andy Muschietti. Vai ser dirigido pelo James Gunn. Acredita? Acredita no que eu tô falando. Mas então, galera, o que vocês acharam disso? O cara botando uma culpa... Beleza, ele tava replicando o que a Warner disse pra ele. Mano, dane-se, velho. Essa coisa você não replica, porque é a maior besteira do universo. Tá louco? A Warner nem sabe onde cair morto. A Warner, meu, o que tem de gente competente no mundo tem o dobro na Warner Bros. E relacionado a esses filmes, relacionado ao DCU. Sabe? Porque, pô, é absurdo o que os caras fazem e ainda acham que estão certo. Mas galera, eu vou ficando por aqui, essa é a minha opinião. Deixa nos comentários o que vocês acham, deixa o seu like, se inscreve no canal. Me indignei aqui completamente, mas é isso aí, faz parte do trabalho. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu, falou!